Você já reparou que nós só ficamos tristes com as pessoas que amamos de verdade? Isso porque nós nos importamos com elas. Da mesma forma, Deus nos ama muito e por isso seu Espírito se entristece quando nós pecamos e não fazemos aquilo que o agrada. De acordo com o dicionário, entristecer significa provocar dor, ferir, causar tristeza, desapontar. E o apóstolo Paulo disse que nós não devemos fazer isso com o Senhor. Veja o que está escrito: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo em nosso coração. O papel dele é nos ajudar, nos consolar, nos guiar na verdade, nos convencer de nossos pecados e interceder por nós quando não sabemos como orar. Você percebeu o quanto o Espírito Santo é importante na sua vida? É somente com ele que você conseguirá vencer este mundo, as tentações e entrar no céu. Por isso você precisa deixar que ele controle a sua vida e transforme o seu coração. Eu sei que muitas vezes nós somos teimosos e desobedientes. E quando isso acontece, o Espírito Santo não nos abandona. Mas, se continuarmos no erro, a Bíblia diz que ele vai se apagando e deixando de operar em nossas vidas. Por isso eu vou te mostrar 5 coisas que nós fazemos que entristecem o Espírito Santo sem que nós percebamos e, consequentemente, nos esfriam espiritualmente. Mas antes disso, já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que desagrada o Espírito Santo: voltar à vida antiga. Poucas coisas entristecem mais o Espírito Santo do que ser alguém que, mesmo depois de conhecer a verdade da Palavra de Deus, volta a cometer as velhas práticas do passado, no tempo em que ainda não conhecíamos a Jesus. E muitas pessoas justificam esse erro colocando a culpa em uma tentação, uma fraqueza ou alguma frustração, mas isso não pode ser uma desculpa. E o pior de tudo é quando voltamos a gostar dos pecados e as idolatrias que cometíamos antes. Veja o exemplo dos israelitas que saíram do Egito junto com Moisés. Mesmo vendo o Mar Vermelho se abrindo diante deles e recebendo tantos milagres no deserto, eles sentiram saudades da vida que eles tinham nos tempos de escravidão e ficaram com vontade de voltar. Além disso, quando Moisés estava recebendo os mandamentos de Deus no Monte Sinai, o povo criou um bezerro de ouro para adorá-lo. Veja o que está escrito: ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra aos que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros. Você consegue imaginar o quanto o Espírito de Deus ficou desapontado com aquela postura do povo hebreu? Perceba que eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído do coração deles. E da mesma forma, há muitos cristãos que não saem da igreja e voltam para o mundo, mas o seu coração ainda está preso nas coisas que eles faziam no passado. Então, meu irmão, para não cometermos o mesmo erro, precisamos lutar contra o pecado para que ele não nos escravize novamente. É por isso que a Bíblia diz que todo aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Isso não será fácil, já que muitas vezes seremos tentados a voltar atrás, principalmente quando as lutas aumentarem. Mas se perseverarmos até o fim, receberemos a recompensa e não desagradaremos ao Senhor. Veja o que está escrito: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos,
mas dos que creem e são salvos. A segunda coisa que desagrada o Espírito Santo: falar mentiras. Às vezes, nós achamos que uma mentirinha aqui, outra ali, não tem nada demais. Contamos uma mentira no trabalho, escondemos uma coisa ou outra do nosso cônjuge, enganamos um amigo e por aí vai. Porém, a mentira é algo terrível. Além de destruir relacionamentos e causar injustiças, ela desagrada ao Senhor profundamente. Veja o que o rei Salomão escreveu: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O cristão deve ser conhecido como um povo que vive na verdade e luta por ela, custe o que custar. Por isso devemos fugir de todas as formas de mentira. Caso contrário, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Jesus disse que os mentirosos pertencem ao diabo, pois ele é o pai da mentira. Muitas vezes queremos mostrar aos outros aquilo que não somos, e por isso nós mentimos. Outras vezes, queremos esconder de alguém algo errado que estamos fazendo e ocultamos a verdade. O problema é que se você repete uma mentira várias vezes, você pode começar a acreditar nela. Então tome muito cuidado ao dizer certas coisas que não são verdade e que não estão alinhadas com a palavra de Deus. O que você precisa, na verdade, é mudar o seu coração, porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então peça ao Espírito Santo que transforme a sua vida a partir de hoje. A terceira coisa que entristece o Espírito Santo: alimentar a raiva no coração. A Bíblia diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Nós somos seres humanos e, por causa disso, é normal nos irritarmos com algumas situações que não gostamos ou que não concordamos. É fato que todos nós ficamos nervosos de vez em quando, mas o que importa para o Espírito Santo é o que fazemos depois que a ira toma conta do nosso coração. Se conseguimos nos acalmar logo em seguida, tudo bem. O problema é quando alimentamos esse sentimento ruim e permitimos que ele nos domine. Então começamos a tomar atitudes cheios de raiva e não refletimos nas consequências das coisas que estamos fazendo ou dizendo. No livro de Números, capítulo 20, vemos que Moisés, mesmo sendo considerado o homem mais manso da sua época, se encheu de raiva por causa dos israelitas que só sabiam reclamar. Então ele acabou cometendo um erro que o deixou de fora da terra prometida. Muitos leitores da Bíblia pensam que o erro de Moisés foi simplesmente bater numa rocha para que ela desse água, quando Deus havia mandado que ele apenas falasse com ela. Mas na verdade, o que deixou Moisés fora da bênção foi ele ter dado lugar à ira. Deus não repreendeu Moisés por ter batido na rocha, mas sim por não ter lhe honrado, mostrando aos israelitas que deveriam confiar no Senhor, ou no mínimo, orar a Ele, em vez de ficarem reclamando. Por isso, meu irmão, dar lugar à raiva é uma das coisas que entristecem ao Espírito Santo. A quarta coisa que entristece o Espírito Santo: falar palavras torpes. No mesmo capítulo de Efésios está escrito: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Mas afinal de contas, o que são palavras torpes? O dicionário diz que são palavras depravadas, que anulam os bons costumes e que está cheia de sujeira. Ou seja, palavrões, comentários negativos, fofocas e palavras cheias de malícia que desagradam ao Espírito Santo e nos afastam da presença de Deus. A Bíblia diz que nós devemos falar apenas palavras que edificam, tanto para as pessoas ao nosso redor, como para a nossa própria vida. E na prática, isso é muito difícil. Quantas vezes nós falamos mal de alguém, criticamos de forma negativa, ou fazemos piadinhas sem graça que muitas vezes ofendem ou desvalorizam as pessoas, não é mesmo? A língua é uma ferramenta que nós podemos usar para encorajar e abençoar, mas muitas vezes a usamos para machucar as pessoas em vez de edificá-las. E é exatamente nos relacionamentos mais íntimos que mais a usamos para ferir o outro. Por isso, se você estiver com o coração amargurado,
Tome muito cuidado ao fazer críticas, pois elas podem magoar e abalar a autoestima de uma pessoa. E isso desagrada muito ao Espírito Santo. Então ore todos os dias pedindo ao Senhor que te ajude a dominar as palavras que saem da sua boca. A quinta coisa que desagrada ao Espírito Santo: amar ao mundo. O apóstolo João nos deixou o seguinte conselho: não amem o mundo nem o que ele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa passagem fala das coisas ruins, dos vícios e dos pecados que nos afastam do Senhor. O Espírito Santo se entristece quando vê que nós estamos nos apegando de forma exagerada aos bens materiais e amando mais as coisas deste mundo do que a Deus. E o que mais temos visto ultimamente são pessoas que se dizem cristãs, trocando a sua fé e comunhão com Deus por prazeres momentâneos. Elas estão sendo enganadas por Satanás, que coloca em suas mentes que a vida com Jesus é chata e sem nenhum atrativo. Ele as faz pensar que o pecado é tudo aquilo que é bom, prazeroso e que Deus proíbe os seus filhos de pecar porque ele é chato e quadrado. Mas essa visão de Deus está completamente errada. Devemos entender que o pecado é ruim porque ele destrói, ele fere e no final causa a morte. É por isso que Deus enviou Jesus para morrer de forma terrível, carregando a dívida que nós tínhamos por causa do pecado. Hoje podemos ser livres das garras do inimigo e do mundo que nos escravizava. Viver com Jesus não é ter uma vida aprisionada. Quem passa essa imagem acaba denegrindo a verdadeira imagem do cristianismo. Viver com Jesus é ter um relacionamento com o Criador de todas as coisas, e não uma religião. Mas só vive isso quem decide praticar os ensinamentos da Palavra de Deus todos os dias. Viver com Jesus também não é chato nem tedioso, pois não precisa de nada deste mundo para ser feliz. Bebidas, drogas, bens materiais ou qualquer outra coisa para fugir da realidade. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, a verdade que nos liberta e a vida que nos preenche todos os dias. Como vimos neste vídeo, nós precisamos fazer de tudo para não entristecermos ao Espírito Santo, que foi enviado para nos ajudar. E todo cristão comprometido com Deus deseja do fundo do coração ser cheio do Espírito Santo e agradá-lo. Mas para que isso aconteça, é preciso esvaziar o coração de tudo que nos afasta do Senhor. Pois se estivermos cheios de orgulho, raiva, murmuração, então o Espírito Santo não terá espaço para atuar em nossas vidas. Então, meu irmão, não faça a vontade da sua carne, mas vive em obediência a Deus, e você verá que a presença do Espírito Santo estará cada dia mais presente em sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.